Paz do Senhor Jesus, meus queridos, minhas queridas, meus amados, minhas amadas. Estou aqui no último dia do propósito do Filho Pródigo e hoje eu já quero testemunhar para vocês a bênção do Senhor sobre a minha vida através deste propósito. Eu vou estar fazendo a leitura de Lucas 15, versículo 17, versículo 17, onde fala assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amados, hoje é o último dia desse nosso propósito, orando, falando sobre o filho pródigo e orando por pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, né? Aqui, nessa passagem, o filho pródigo, ele deu por si, ele estava lá passando necessidade, passando luta, longe da casa do pai, longe do pai, e ele dá por si, ele se dá por si. Ele olha para a situação dele, como ele está, e ele é como se os olhos dele se abrissem, as escamas dos olhos caíssem, né? E ele se dá conta do que ele tinha feito da vida dele. Quando ele se afasta da casa do pai, lá na casa do meu pai eu tinha tudo, com fartura. E agora estou aqui querendo comer a comida dos porcos. E ninguém valoriza, ninguém dá nada. Então ele cai em si e ele diz, voltarei para a casa do meu pai. E ele volta para a casa do pai e o pai o recebe de braços abertos. Quando ele cai em si, quando ele se toca, quando ele dá por si do que ele tinha feito com a vida dele, na mesma hora ele se arrepende. Houve um arrependimento e ele volta para a casa do pai. Amados, quando eu iniciei esse propósito em obediência a Deus, porque foi Deus que pediu para mim fazer esse canal aqui, o canal Orando com a Rose. Foi o Espírito Santo que me conduziu a criar esse canal. Foi o Espírito Santo que me ajudou, me ensinou a criar esse canal. Foi o Espírito Santo, em obediência a Deus que eu estou aqui trazendo esta palavra, em obediência a Deus que eu estou fazendo esse propósito. E hoje, amados, no último dia desse propósito, eu recebi a bênção. Eu recebi uma bênção, amados, e eu não esperava. Eu quero dizer para vocês que eu não esperava esta bênção. Eu fiz em obediência a Deus, falando do filho pródigo e orando por pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. E hoje, amados, teve um culto na minha casa, um culto no lar, um culto de ação de graças por conta do meu aniversário. Que na minha igreja a gente faz isso, né? Uma vez por mês a gente pega e faz um culto de ação de graças na casa da aniversariante. E coincidência caiu na minha casa foi feito esse culto no lar na minha casa. E nesse culto do lar na minha casa, minha filha voltou para Jesus. Olha só. Eu fiz esse propósito orando pelos filhos pródigos, orando pelas pessoas que estão afastadas do Senhor, e no último dia do propósito, a minha filha voltou para o caminho do Senhor. Eu recebi a bênção. O Senhor me abençoou, o Senhor respondeu esse propósito, o Senhor respondeu. A minha filha hoje voltou para os caminhos do Senhor. E eu estou aqui testemunhando para vocês, quem vai ouvir esse áudio, quem acompanhou esse propósito, dizer para você, vale a pena. Vale a pena lutar, vale a pena fazer propósito, vale a pena obedecer, vale a pena fazer a vontade de Deus. Amadas, eu não me importo quantas pessoas que vão curtir esse vídeo, quantas pessoas que vão visualizar, isso para mim não tem importância nenhuma. O que importa é que esse trabalho que o Senhor me conduziu a fazer alcance vidas. Eu sei que
Ah, vai ter só 13 pessoas que vai ver, vai ter 40, não importa. É aquelas pessoas que o Senhor vai conduzir a ver e a estar junto nesse propósito. E orando comigo, orando porque cada propósito que eu faço, eu oro pelaquela causa. E eu fui abençoada. Eu obedeci a direção que o Senhor me deu e eu fui abençoada. A minha filha voltou para os caminhos do Senhor. E eu estou aqui hoje finalizando esse propósito do filho pródigo, que ele se arrependeu, ele cai em si e ele volta para a casa do pai. Foi o que aconteceu com a minha filha hoje. Ela se arrependeu, ela caiu em si e ela voltou para a casa do pai. Depois de 12 anos que a minha filha estava afastada. Depois de 12 anos, quando ela se afastou, mas ela tinha 14 anos. Hoje ela está com 26 anos. Ela ficou 12 anos afastada. E 12 anos eu orando para ela voltar para os caminhos do Senhor. E hoje o Senhor me deu este presente. E Jesuscidência, né? Porque não tem coincidência. Para Deus não tem coincidência. Tem Jesuscidência, né? É justamente hoje, no dia que eu estou terminando esse propósito, dos 3 dias de orando por pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, o Senhor me dá a bênção. A minha filha voltou para os caminhos do Senhor. E eu sou muito grata a Deus. E eu quero estar orando por você. Por você que vai ouvir esse áudio, por você que acompanhou o propósito, por você que estava junto no propósito. Eu vou estar orando com você e orando pelas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui em obediência e em gratidão, Senhor, pelo milagre, pelo presente que o Senhor me deu, Pai, que foi a minha filha voltando para os teus caminhos. Por isso eu peço, Pai, a todas as pessoas, Senhor Deus, que ouvirem esse vídeo e que estão afastados dos caminhos do Senhor, eu peço o Espírito Santo de Deus que o Senhor venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convence a voltar para os caminhos do Senhor. Convence a voltar para os braços do Pai. Convence, Espírito Santo de Deus. Não importa se é 12 anos afastado como a minha filha estava. Não importa quanto tempo você está afastada do Senhor. Estou falando com você que está afastada dos caminhos do Senhor. Não importa quanto tempo que você está afastada dos caminhos do Senhor. Volte para os braços do Pai. Jesus está voltando e não é mais tempo. Não dá mais tempo para esperar. Não tem mais o que esperar. Volte agora, volte hoje. O Senhor está te chamando, o Senhor está te convidando, o Senhor está te buscando, o Senhor está te alcançando hoje. Volte para os caminhos do Senhor, volte para os braços do teu Pai. O teu Pai está de braços abertos te esperando para te dar uma veste nova, para colocar um anel no seu dedo, para colocar uma sandália nos seus pés. O teu Pai está de braços abertos te esperando. Volte para Ele hoje. Pai, eu entrego, Senhor, todas as pessoas que estão afastadas. Todas as pessoas dos 4 cantos dessa terra, Pai. Aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, os filhos pródigos, Pai. Que nesta noite, Senhor Deus, eles venham cair em si. Venham se arrepender. E assim como fez o filho pródigo, voltar para a casa do Pai. Porque o Pai está de braços abertos esperando. Pai, eu entrego todas as pessoas que vão ouvir este áudio e eu repreendo todo mal, todo projeto de Satanás contra essas vidas, todo projeto de Satanás, tudo aquilo que tem tentado impedir teus filhos e as tuas filhas de voltar para os teus caminhos, eu repreendo em nome de Jesus. E eu entrego cada um nas suas mãos e eu te agradeço, Pai. Muito obrigada, meu Pai, muito obrigada, meu Senhor, muito obrigada, meu Jesus. Amém e amém. Amados, envie esse vídeo para as pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Envie para essas pessoas. Se você tem um conhecido, uma conhecida que está afastada dos caminhos do Senhor, envie esse vídeo e ore para essa pessoa, para que ela também, ele ou ela, possam voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.